abençoado e caloroso Shabat para você que me assiste. Você que está aqui na Har Zion. É um privilégio, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com você. Para iniciar, ou para reiniciar, o ciclo anual de leituras da Torá. Este ciclo anual existe há centenas de anos. Ele é utilizado pelo povo de Israel para que, ao longo de um ano, possamos estudar toda a lei do Eterno. E há porções correspondentes para cada porção da Torá, do Pentateuco, há porções correspondentes dos profetas, e nós, judeus discípulos de Yeshua, acrescentamos também porções da Brit Hadashah do Novo Testamento. Nós não podemos tratar os primeiros capítulos das Escrituras, os primeiros capítulos da Bíblia, os primeiros capítulos de Gênesis, como sendo apenas histórias, como sendo apenas relatos poéticos, como sendo apenas um folclore de um povo, como sendo o resultado de uma coletânea de relatos que na época de Moisés já corriam, já eram conhecidos por vários povos, e que Moisés então compilou aquilo e registrou então de uma fonte primária que nós não conhecemos mais. Mas Moisés foi, então, aquilo que ele escreveu no Gênesis foi a resultante daquilo que já era, daquilo que já circulava na cultura da época. Isso não é certo. Gênesis, é proibido você interpretar os primeiros capítulos de Gênesis apenas no sentido literal. Por que eu digo isso? Porque Gênesis é muito mais do que a literalidade. Gênesis é um livro, os primeiros capítulos principalmente, é um livro simbólico, contém símbolos, contém alegorias, contém metáforas, porque é sim um livro também poético. Mas também, segundo a tradição, é proibido você tratar Gênesis apenas como um livro de literalidades. Então, os eventos que você vê, pelo menos no primeiro, segundo e terceiro capítulos, verdadeiramente aconteceram. Verdadeiramente houve um homem chamado Adão. Ele existiu. Ao mesmo tempo, Adão pode significar também humanidade. E o personagem de Adão representa, naqueles primeiros capítulos, toda a humanidade. Então, Gênesis deve ser interpretado nem só no sentido apenas literal, nem só no sentido poético. Você deve juntar as duas coisas. Você deve interpretá-lo como um livro rico que ele é. Eu quero então conduzir esse estudo apenas os primeiros capítulos de Gênesis, e eu já peço licença porque é muito conteúdo, então eu quero dividir esse estudo em duas partes. Neste Shabat, nós iremos abordar a primeira parte, e no segundo Shabat, o próximo Shabat, na porção Noar, nós abordaremos a segunda parte desses mistérios da criação. Claro que nem de longe cobrirá tudo aquilo que nós temos para falar sobre esses primeiros capítulos, mas nesses dois estudos nós esperamos que você tenha um gostinho da profundidade que é os primeiros capítulos de Gênesis. Esse livro é um livro fantástico, Bereshit. Então a porção de hoje, Gênesis capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 8, porções fantásticas de Isaías, capítulo 42, a falar do servo do Eterno, luz para as nações, mediador da aliança, até o capítulo 43, verso 10, e a genealogia do Mashiach, Mateus, Matitiarro, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 23, esta é a genealogia de Yeshua Mashiach, filho de Davi, filho de Abraham, filho de Abraão. Então, nós vamos nos dedicar hoje aos primeiros capítulos de Gênesis. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1, você já conhece até mesmo de cor essa passagem, mas nós vamos vê-la aqui novamente. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, e disse o Eterno, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, o Eterno firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou o Eterno firmamento os céus, e houve tarde e manhã, o
segundo dia. Disse também o Eterno: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi feito. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento nas águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra a relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu então relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a noite e as trevas, a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve então tarde e manhã, o 4º dia. Disse o Eterno também: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, o Eterno os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as espécies, e também as aves, segundo as espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E assim houve tarde e manhã, 5º dia. Disse também o Eterno: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse o Eterno: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: prurvu, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei toda a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado de todas as ervas que dão sementes e que se acham na superfície de toda a terra, de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve então tarde e manhã no 6º dia. Vayahulu hashamayim, vayahulu Adonai et hashamayim ve'et haaretz. E assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o separou, porque nele Deus descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Que fantástico. Que fantástico. Cada letra no hebraico original disso que eu li agora possui um simbolismo. É riquíssimo o relato de Gênesis. Então nós vamos tentar abordar alguns assuntos aqui com você. Preste atenção. Introdução. O Eterno chama à existência aquilo que não existia. Ele cria os céus, que é o reino celeste, para depois dedicar-se à criação da terra. O Eterno é a fonte da criação. Ele é chamado na tradição judaica de Ein Sof, aquele que não tem fim. Dizem os rabinos que há um conceito chamado de Tzimtzum, que é quando o Eterno ele tem que se condensar para poder dar origem à matéria, para poder dar origem à criação, porque é um ser muito infinito. Até mesmo para ele criar,
ele tem que se condensar, ele tem que se diminuir um pouco, vamos usar essa expressão, para que ele pudesse dar origem à criação, e uma criação do nada, pessoal. Uma criação do nada. No princípio criou Deus. Tem uma expressão em aramaico que você sabe muito bem, que desde criança você a usa, só que você não sabe que é aramaico, e muito menos que reflete a origem da criação das coisas. O Eterno é o único que pode criar conforme a sua palavra. Uma das primeiras coisas que o Eterno cria é a linguagem, porque ele disse e houve. Ele deu ordem e se fez. Ele cria conforme a sua palavra. Ele não precisa de matéria-prima. Ele é a matéria-prima. Toda a fonte de vida, todo o aspecto criacional, toda a variabilidade da criação vem dele. Por isso, em aramaico, nós dizemos Avrá Kidavrá. Avrá Kidavrá. Criarei conforme a minha palavra. É o que você conhece como abracadabra. O abracadabra é uma expressão aramaica que significa criarei conforme a minha palavra. Deus é o único, quando o mágico tira o coelho da cartola, ali ele está criando o quê? Conforme a palavra, não é isso? Não tinha coelho ali, e apareceu um coelho. Então esse conceito veio da tradição judaica, Avrá Kidavrá, crio conforme a minha palavra. Só que mágico nenhum pode dizer o abracadabra verdadeiro, porque só Deus pode dizer uma coisa dessa. Só Deus consegue criar do nada. O mágico faz a ilusão, não há mágicos, né? A mágica que você vê aí fora são ilusões muito bem feitas, para entretenimento do povo, mas Deus não. Deus cria conforme a sua palavra. Só que tem uma coisa interessante, os rabinos falam, e autores do Novo Testamento confirmam essa teoria, essa tradição, que 7 coisas existiam antes da criação do mundo. 7 coisas pré-existiam, antes de você começar lá Gênesis 1, 2. Quais coisas eram essas? Segundo a tradição judaica. Vamos ver aqui? A primeira coisa que já existia antes da criação do mundo, veja. Segundo o Talmud, lá o Tratado Psachim 54, parte A, e tem também outros documentos judaicos, até mais antigos e mais recentes, que falam a mesma coisa. Eu citei só esse aqui do Talmud. 7 coisas existiam antes do mundo ser criado. A Torá, a lei. A lei de Deus já existia quando o mundo foi criado. O arrependimento, veja isso. O arrependimento, que é um conceito que você só vai conhecer lá na frente na história do Gênesis. Já existia, Deus já havia criado. Deus já havia criado a possibilidade do homem se redimir, do homem se reaproximar a Deus, já existia. O jardim do Éden, o Gan Éden, já existia. O Gehinom, o local de punição, traduzido em algumas versões como inferno, já existia. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus já existia. Então, se ele cria um jardim do Éden, já existia também um Gehinom. Já existia o trono da glória de Deus, porque Deus o quê? Ele é muito anterior, ele não pode ser medido a sua existência, não pode ser datado o início da sua existência, então o trono da sua glória já existia. O templo já existia. Mateus, como? Você se esqueceu que Moisés copia tudo aquilo que vê? E onde ele viu? O templo que já existia. E a última coisa que já existia, o nome do Messias. O Mashiach já existia. O Mashiach já existia. Não é o que o apóstolo Paulo nos atesta lá em Filipenses capítulo 2? Não é o que João nos atesta no primeiro capítulo do seu evangelho? Que ele participa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o eterno, e o verbo era divino, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas
por ele e por intermédio dele. Ou seja, ele é o objetivo da criação e ele é o agente da criação com o Pai. Ele participa da criação com o Eterno, porque ele já existia. O Cordeiro de Deus que havia de ser sacrificado já existia quando o mundo foi criado, meu irmão. O plano de redenção de Deus já existia. Isso é fantástico. Então o nome do Messias já existia, conforme nos atestam os autores. Mas olha que interessante, se você vai lá agora no capítulo 2, no verso 2 do capítulo 1, você vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra, verso 2, a terra, porém, aqui na sua Bíblia estava, só que há um problema nisso. A versão original, o tempo verbal está haitá. Haitá, nesse contexto aqui, ele é melhor traduzido como tornou-se. Então, uma tradução mais apurada desse verso 2 seria, e a terra, veja aqui, e a terra haitá, e a terra tornou-se, um tempo verbal que indica um estado original diferente do atual. Indica que uma ação, no início criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra tornou-se sem forma e vazia, que você vai ver comigo o que é isso aqui agora. Tornar-se indica que ela passou a ter um estado que não tinha antes. Entre o verso 1 e o verso 2, podem ter se passado o quê? Milhares e milhões e bilhões de anos, eu não sei. A criação tem milhões de anos. A ciência atesta. A criação, o planeta, tem milhões de anos. Ele foi criado por Deus. Veja a paciência de Deus, a ordem que Deus põe na criação. No início criou Deus os céus e a terra. Mas espera aí. Se ele cria as estrelas junto com o sol e a lua, que céus são esses que ele cria? Ele cria as estrelas, os astros são criados junto com o sol e a lua. Que céu é esse, então, que ele se refere lá no primeiro verso? Os céus da habitação do reino celeste. Há 10 níveis no reino. O reino celeste tem 10 níveis. Nós estamos em um nível. Há níveis acima de nós, há níveis abaixo de nós. Mateus, isso não é muita tradição judaica. Não. Paulo fala aos Gálatas que ele conhece um homem, que provavelmente era ele mesmo, que em revelação, que ele não sabe se foi em visão ou sonho, ou se ele estava acordado, ele foi transladado para onde? Para o terceiro céu. Paulo atestando a tradição judaica. Ele não tem isso na Bíblia. Mas tem na lei oral. Há 10 níveis. Terceiro é o Gan Eden, é o paraíso. Mas enfim. Se a terra tornou-se, é porque ela não foi criada assim. Por que eu tenho certeza que ela não foi criada assim? Porque Deus não ia criar um negócio, um planeta, antes de criar os outros astros, as outras estrelas, as estrelas e o sol e a lua. Deus não ia criar um astro. Deus não ia criar um local, a terra, para que ela fosse o quê? Tohu, que significa confusão, caos, desordem. E nem ia criar um local para ser bohu, sem a sua presença, vazia de luz. Porque a criação reflete a glória de Deus. E a terra foi criada de uma forma, mas alguma coisa aconteceu que ela veio a se tornar sem forma e vazia, claro que sob intenção de Deus, porque aí, nisso estava envolvido o seu plano de redenção. Alguma coisa ocorreu nessa terra, que provavelmente dispunha de vida aqui, antes do verso 2. Por que eu sei disso? Porque o verso 2, a continuação da narrativa já fala de água. Não é? Olha aqui.
E o Espírito de Deus pairava sobre... Tinha água aqui. Ela não estava em ordem, mas havia água aqui. Deus não criou tohu vavohu. Por isso que não diz aqui, Deus criou a terra e Deus fez a terra tohu, Deus fez a terra confusa, Deus fez a terra em caos, Deus fez a terra com trevas. Não, Deus fez a terra, mas ela tornou-se sem forma, tohu e vazia, vohu. Por ter água aqui, muitas pessoas dizem que a vida pode ter se desenvolvido aqui antes do verso 2. Eu acredito que se desenvolveu. Mateus, que tipo de vida? A vida que você vê em qualquer museu de história natural. Você tem lá esqueletos de animais que datam de milhões de anos. Você tem vegetais petrificados que têm muito mais idade do que o ser humano mais antigo já descoberto. Então a criação, pessoal, essa primeira criação que aqui existia, antes da terra se tornar tohu vavohu, sabe-se lá o que pode ter existido aqui. Quando você vai num museu desses e vê aqueles animais daquele porte, qualquer pessoa com mínima inteligência percebe que esses animais e o homem não podem ter sido contemporâneos. O homem não teria expectativa de sobrevivência se ele convivesse com animais daquele porte. É um outro sistema de vida. As plantas eram diferentes, os animais eram diferentes, era outra biosfera. Era outro planeta, era outro tipo de vida. E alguma coisa aconteceu que toda essa vida do planeta foi extinta. E de forma súbita. Isso a ciência também atesta. A ciência não consegue explicar como é que essa primeira vida na Terra foi extinta. Sabe-se que foi extinta de maneira súbita, mas não sabe-se como. Um meteoro que caiu aqui, com alterações climáticas terríveis. Se você faz uma midrash com outros textos e outras tradições da Bíblia, você vai encontrar que teve um elemento, teve um ser criado por Deus, que ele foi punido, ele recebeu uma missão muito específica. E nós sabemos que o âmbito de trabalho dele é exatamente este mundo. Talvez a vinda desse ser para cá tenha sido tão catastrófica que ele dizimou toda a vida que havia aqui antes do verso 2. Pode ter sido. Talvez ele tenha sido responsável por causar esse tamanho cataclisma nesse planeta. Pode ter sido, não estou afirmando, eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho que saber o que aconteceu. Mas o fato é que houve algo que extinguiu toda a vida aqui e fez com que a Terra se tornasse o quê? Sem forma, caótica. O sem forma, pessoal, significa caótico. Deus não cria nada caótico, pense. E vazia da presença dele. A partir de então, Deus começa a botar ordem naquela criação. Aí agora começa a ter ordem, que estava uma bagunça, estava um caos. Parte seca misturada com a parte molhada, água que você não sabia se tinha separação, era meio gasosa, meio estado líquido, estava aquela bagunça nesse planeta. Deus começa então a colocar ordem. Para que ele começa a colocar ordem? Para que Deus reestabelece a ordem da criação? Para que Deus cria uma nova vida no planeta? Com espécies de animais diferentes, com relvas diferentes, com vegetais diferentes. Para quê? Para que Deus coloca ordem no caos? Para que este lugar fosse a habitação do homem. Entenda comigo. Olha, havia trevas. Trevas aqui não é só escuridão. Trevas é a presença do mal. O agente que possibilita o mal existir. Deus criou? Criou. Deus criou o mal. Não fui eu que disse isso. O profeta Isaías diz isso claramente, confrontando os profetas pagãos. Meu Deus criou o bem, meu Deus criou o mal. Se tudo veio dele, o mal vai existir por si próprio. Satã, Samael, chame lá como você quiser chamá-lo.
ele ia existir por conta própria? Vida espontânea? Foi criado como agente de um propósito divino. Como um agente da justiça de Deus. Submisso a Deus. Servo de Deus. Não acredito. Leia o livro de Jó. A serviço de Deus. Claro que a intenção dele é o quê? Tentar o homem. Ele diz isso lá em Jó. E a tradição judaica atesta isso. Esse ser, pode chamar de Belial, Samael, Satã, não interessa. É o mesmo agente. A missão dele é essa. Testar os homens. Colocar os homens à prova. Missão dada por Deus. E ele estava nesse planeta quando a ordem começou a ser restabelecida. Ele já estava. Havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, terrom, espelho de água. Então tinha muita água aqui. Tinha havido criação aqui. Os restos de animais ainda estiveram lá. Deus não tirou os restos dos animais que aqui existiam. Foi colocado ordem com esses animais lá, ou com os restos deles. Você não pode visitar um museu, ver lá um fóssil real de um pterodátilo, de um braquiossauro, né? Meu filho entende tudo de dinossauros. De um tiranossauro, de um velociraptor. Você não pode ver esqueletos fósseis tão bem preservados e falar assim, isso nunca existiu. Sim, existiram. Ah, mas os ossos datam de milhões de anos. Sim. Por que não? Mas quando Deus começa a botar ordem no versículo 2 de Gênesis, esses animais já não estavam vivos. Porque não fariam parte da nova criação de Deus para ser o quê? Para a terra ser um local de habitação do homem. Dinossauro aqui nessa terra não viabiliza a vida de homem nenhum, meu amigo. Mas enfim. E o Espírito, Rua, a presença do Eterno, fazia o quê? Acompanhe comigo. O vento, a presença. Tem rabinos que falam até que era o espírito do Mashiach, que já estava aqui na criação. Interessante isso. Mas a presença de Deus já estava o quê? Merahefet, olha aqui. Merahefet. E o Espírito de Deus pairava. Merahefet é analisar. E o Espírito de Deus aqui, ó, analisava. Ou seja, Deus presenciou toda aquela situação. Tudo estava sendo controlado por Ele. Até mesmo o caos e as trevas vieram conforme a sua vontade. Foi designado assim. E aí o que passa a acontecer? Acompanhe comigo. E aí no meio daquele caos, no meio daquela bagunça, no meio daquela situação, Deus disse uma palavra. Vai rir, or. E haja luz. Essa luz não foi o sol, que foi criado só no quarto dia. O que é essa luz? Ah, isso aí tem centenas e centenas de comentários. O que foi essa luz? Todo o relato antigo da criação do mundo, de outros povos, também relatam isso, que a primeira coisa que foi criada foi a luz. O que é essa luz? Pode ser muitas coisas. Mas uma interpretação mais simples, que faz muito sentido, é você interpretar a luz como se fosse o quê? Uma ordem de ordem. Um pedido, uma requisição de ordem. No meio daquele caos, Deus diz o quê? Haja luz. Ou seja, chega. Chega. Agora há um padrão para que as coisas sejam recriadas. Agora há um padrão para que as coisas sejam ajustadas. Em outra palavra, haja luz pode significar chega. Um pouquinho. Isso. Em outras palavras, haja luz pode significar chega. A luz pode ser traduzido contextualmente como ordem. Haja ordem. É uma das interpretações.
Mateus, essa luz pode ser o Mashiach? Não, porque ele já existia antes do verso 2. E o conceito no judaísmo de Mashiach, ele não é criado. Ele é gerado. É diferente. O ambiente terrestre não estava mais sujeito à antiga ordem, à treva e ao caos. Deus agora reorganiza a criação. E aí então houve o quê? Tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui você tem a prova que a palavra dia não se refere a um período de 24 horas, por quê? Porque o Sol e a Lua e a rotação terrestre provavelmente ainda não, a rotação, o Sol e a Lua não existiam, a rotação provavelmente também não existia. Se os astros, esses luminares, foram criados para dar noção de tempo, se eles não existiam ainda, esse dia, e noite e dia que existiu, não corresponde à noite e dia que você tem hoje. Quanto tempo pode ter se passado essa noite e o dia do primeiro dia? Eu já li que um dia para Deus é 1000 anos para os homens. Pode ser 1 milhão. Pode ser 10 bilhões. Mas essa contagem não é 24 horas. Mateus, você quer me dizer então que esses primeiros dias não foram dias? Não. Você quer dizer então que o processo criacional de Deus pode ter levado bilhões de anos? Sim. Olha aqui. E aí Deus fala, haja firmamento. Literalmente, raquia. O que significa raquia em hebraico? Teto superior de água. Raquia significa teto superior de água. E aí, há separação de águas de cima, que Deus chamou de Shamaim. O que é Shamaim? É a junção de duas palavras, Shama e Maim. Água de lá, água de cima, Shamaim. Então, a água de cima Deus chamou de céu. E a água de baixo chamou de mar. A natureza e o ecossistema do planeta eram bem diferentes dos atuais. Existia, segundo os relatos de Gênesis 1:6, as águas de cima. O raquia existia. Traduzido em português seria o canópio. O que é esse canópio? É um invólucro de água, fruto da separação dessas águas de cima e águas de baixo. Então, quando as águas se ajuntam acima, elas formam um receptáculo do planeta, teto de água, um raquia, e esse teto de água, essa cobertura de água, essa bolha de água que o planeta Terra era envolto, trazia, logicamente, mudanças bruscas aqui para esse ambiente nosso. Como é que era a Terra, então, quando ela foi criada lá no Gênesis? Dessa forma aqui, ó. Um invólucro de água mais denso, né, pessoal? Fazia com que aqui dentro tivesse uma maior pressão atmosférica. Maior pressão atmosférica em seres vivos atrela a um maior crescimento e desenvolvimento. Ele faz com que o clima, a temperatura terrestre fosse uniforme, ou seja, não havia polos gelados, porque esse invólucro de água refletia todo o calor do Sol, então distribuía mais por igual as temperaturas no planeta. O que mais? Não havia precipitação, porque em cima, o raquia, ele tinha uma temperatura mais elevada, então não condensava o vapor, então não chovia. E não havia os polos, então tinha esse invólucro de água que protegia o planeta e fazia com que a vida aqui fosse muito diferente do que nós temos hoje. Tá? Vocês vão ver no sábado que vem que o evento chamado de dilúvio, que é a história que vem, a história próxima, que é Noé. O que foi o dilúvio? Foi uma catástrofe orquestrada por Deus, que teve como principal veículo o quê? Água ou chuva. Mas não foi uma chuva comum. Foi uma chuva que exterminou a vida no planeta. O que houve, na verdade, no dilúvio, foi o rompimento do raquia. O raquia se rompeu,
Não havia chovido ainda na terra, até esse dia do dilúvio. O Raquia se rompe, e quando esse invólucro de água se rompe, isso causa um cataclisma terrestre com água, águas de baixo também saem, há terremotos, há mudança dos continentes. Eu creio na teoria do Pangeia, os continentes eram diferentes numa certa época e se afastaram, se delimitaram depois, provavelmente no dilúvio. Isso foi um cataclismo, não foi só chuva, meu irmão. Você tem regiões que chovem 60 dias e não cobre 800 metros de altura. Então foi um cataclisma, motivado pela queda do Raquia, que alterou a terra para sempre, até hoje. Os seres vivos diminuíram de tamanho, o homem diminuiu de tamanho, o homem diminuiu de longevidade. Surgiram os polos, as regiões. Aí no evento de Babel, Deus cria as nações em Babel, porque os homens se revoltaram contra o mandamento de Adão, que é o quê? Qual foi o primeiro mandamento de Adão? Crescei, multiplicai, povoai toda a terra. O que eles fizeram em Babel? Não vamos nos espalhar, vamos construir uma torre para não sermos espalhados. Se revoltaram contra Deus, e como resultado da rebeldia humana, Deus o quê? Cria as nações. E já delimita onde cada uma dessa nação vai. Deuteronômio fala que ele divide as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Mas isso é para a semana que vem. Olha só. E aí, pessoal? Nós chegamos aqui à criação, né? Os dias. E o terceiro dia ele fala que é bom 2 vezes. Você já notou isso? Por isso que o judeu só casa na terça-feira. Judeu casa na terça. Por quê? É um dia que tem uma bênção dobrada. Vamos casar nesse dia. Tem mais chance de dar certo. É a tradição judaica, pessoal. Por via das dúvidas, eu casei na terça. Está dando muito certo até agora. Deus falou que é bom 2 vezes. E aí no verso 26 é a coroa da criação. 6º dia. Deus dá ordem para que, né, a terra produza seres viventes, répteis, animais domésticos, selváticos. E aí no verso 26 ele fala uma frase que alterou tudo. Ele fala em hebraico. Vamos pôr aqui. Ele fala em hebraico. Naaseh Adam Betsalmeinu Kedmutenu. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Está no plural. Está na primeira pessoa do plural, o verbo laasot, nascer. Quem? Com quem Deus está falando? Olha, tem um probleminha aí. Tem um probleminha aqui. No judaísmo há um problema aqui. No judaísmo atual, porque no antigo não tinha isso não. Mas agora tem. Olha o problema. Acompanha aqui comigo. Semelhança em hebraico é demut. Demut é o quê? Demut é uma semelhança abstrata. É você copiar o comportamento do outro, é você copiar atributos de uma outra pessoa. Então, demut é o quê? Reprodução de abstrato, conceitos, valores, atributos e virtudes. Então, o homem foi feito o quê? Criativo, porque Deus é criativo, à semelhança de Deus. O homem foi feito com poder de administrar, porque Deus é gestor por natureza. O homem foi feito um ser de poder, de glória, porque Deus é poderoso e glorioso. Então, são atributos que o homem herdou de Deus, porque foi feito a sua semelhança, não é? Até aí está ótimo. O problema é o segundo substantivo. Imagem. Sabe por que isso é um problema?
Porque imagem no hebraico é tselem, Betselem. Tselem é imagem real, cópia, espelhamento. Hoje em hebraico é usado para xerox, tsilum. Você vai numa loja, quer tirar um xerox, você fala tsilum. É cópia, é reprodução do que pode ser visto e apalpado, é cópia real. Qual é o problema? Deus é espírito, Deus é afórmico. Deus não tem forma. Deus não é um velho sentado num trono, com barba branca. Nem um idoso forte, esticando a mão para criar, carregado por anjos, para criar Adão. Como representou Michelangelo. Muito bem representado, mas em termos de arte, não de veracidade. Tselem exige molde. E aí? De quem o homem foi feito? De que molde o homem foi feito? Deus é espírito. Os seres celestes são espíritos. Então não adianta falar, mas o rabino tal disse que Deus falou com os anjos. Vamos fazer o homem a nossa imagem. Mas anjo também não tem imagem. João capítulo 1, verso 1, não precisa abrir não, vou ler. No início era o verbo, a palavra, o davar, o membra em hebraico, e o davar estava com Deus, e o davar era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aí vai falar de João, depois, olha aqui, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ele era a luz. Grave isso. Segundo argumento. Adão é feito à imagem e semelhança de Deus, com corpo. Deus pega do pó da terra. Esse molde que é feito é de acordo com quem? Com a pessoa da qual Deus pegou o molde. E Deus faz o que naquele molde? Vento, sopro em hebraico é espírito. Sopra nele o fôlego da vida. E o homem se torna alma eterna, ou alma vivente, como você quiser. Depois, quando o homem começa a ter contato com a criação, Deus nota que ele estava se sentindo só. Que ele não consegue achar alguém que lhe fosse o quê? Idôneo, que lhe fosse a contrapartida. O hebraico é neged. Contrapartida, alguém que pudesse ajudá-lo, alguém que pudesse, olha aqui, alguém que pudesse supri-lo, completá-lo, negdo em hebraico, alguém para completá-lo. E aí você conhece a história, né? Deus faz-o adormecer e cria Eva de Adão. Então Eva não foi criada à imagem e semelhança de Deus, como Adão foi. Ela é a imagem e semelhança de Deus, mas ela veio de Adão. Ela não veio direto de Deus como Adão. Ela veio do homem. Por isso que o nome de mulher em hebraico é Ishá. Porque foi tirada do Ish. Ish é homem. Ishá, mulher. Aquela que veio do homem. Ishá, mulher. Agora olha que interessante. Adão não foi criado. Adão não era perfeito, pessoal? Antes da queda, olha para mim. Ele não era perfeito? Sim ou não? Adão era glorioso. Adão era majestoso. Oh, meu irmão, você tem que ver as histórias sobre os midrashim sobre Gênesis. Você vai cair para trás. Primeiro fala que Adão era um ser de luz. Por quê? Porque o molde de onde ele saiu era também um ser de luz.
Mas como assim, Mateus? Luz? Não, tinha um corpo. E quem disse que luz não é matéria? Luz é matéria. Luz pode ser matéria, luz é palpável. Luz é matéria. Luz pode ser componente corpóreo. Ele era um ser de luz. Porque o seu molde era um ser de luz. Mas ainda assim, sendo um ser glorioso, as histórias que os rabinos contam desse relato, diz o seguinte, que quando Adão chegava, os anjos se prostravam. Aí Adão tinha que chegar perto, não, sou eu, fica de pé. Aí os anjos reclamavam, mas como é que a gente ia saber? Tem que chegar perto para a gente distinguir entre você e o Criador. Tamanha era a glória de Adão. Diz até que os animais também tinham dificuldade de saber quando era o Eterno que estava vindo, quando era Adão, porque a luz era muito forte. E é por isso que o conceito de ver o próprio corpo não existia, porque eles eram seres de luz, eram corpos de luz. E Adão, sendo um ser de luz perfeito, nele não havia pecado algum, nele não havia nenhum indício de maldade, não tinha entrado nele ainda. E mesmo assim, quando ele avalia a criação, ele se sente o quê? Ele se sente o quê? Só. A Bíblia não expressa isso, mas se você lê o relato quando ele avalia os animais, quando ele dá nome, ele não conseguia achar. Ele sentiu uma coisa, tem que ter algo para me completar. Do jeito que eu estou, não é bom. E Deus atesta isso, né? Não é bom que o homem fique só. Pergunta, se Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e mesmo assim, ele desenvolve um sentimento de solitude, de quem ele herdou esse sentimento? Do eterno Criador dos céus e da terra? Não, porque o eterno é Ein Sof, ele não tem fim. Mas do outro que Deus usou para fazer o molde, da luz dos homens, que João fala lá no capítulo 1, ele pode ter dado esse sentimento. E ele herdou esse sentimento. E a imagem que Deus cria, o molde que Deus usa, é o Messias. Espera aí, Mateus, não estou entendendo. Sim, o Messias foi gerado de Deus de uma forma o quê? Precisando de alguém que lhe complete. Mateus, isso é impossível. Não é impossível. O Mashiach foi criado com um sentimento de completude. O Mashiach foi criado com um sentimento assim, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para estar junto a mim. Eu preciso de alguém para amar. O Mashiach é assim. E por que o homem foi criado? O homem não foi criado por causa do Filho de Deus? O homem foi criado por Deus para ser a noiva do seu filho, do seu Mashiach. A intenção de criação do homem foi para suprir essa característica do Mashiach que eu e você herdamos. Assim como você nasce com o sentimento de se casar, é bom se casar, é bom se unir a alguém que te complete, assim também o homem, a humanidade foi criada para ser a noiva, para ser a esposa do Messias, para completar o Filho de Deus. Você foi criado à imagem do Filho de Deus. Por isso que você busca a Deus através do seu Filho desde pequeno. Por isso que você nasce com esse desejo de buscar alguma coisa superior. Por isso que você olha os céus, a terra e os mares e você pensa, há algo por trás disso. Há uma força por trás disso maior. Eu tenho que me unir a isso. Eu tenho que descobrir o que é isso. Esse sentimento que só o homem tem, você herdou do Filho de Deus. Porque ele também aguarda a sua aproximação. Ele deu a sua própria vida por livre e espontânea vontade, para que você pudesse assumir a sua posição para a qual você foi criado. Você foi criado para ser a noiva do Messias.
Você foi criado para ser o seu povo. Você foi criado para ser parte da sua igreja, da sua carrala, da sua comunidade. Você foi criado para suprir, para completar o Filho de Deus. Por isso que Adão nasce com esse sentimento. E não tinha de quem herdar. Isso já mostra o maior objetivo da existência do homem. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí Paulo admoesta os maridos para amarem as suas esposas como o quê? Como Mashiach ama a sua igreja. Esse sentimento de amor você só entende se você entender um pouco de matrimônio e se você entender um pouco de criação. De Gênesis. Diz que Gênesis é a base de toda a Bíblia. O que vai acontecer a partir daí é todo o plano de Deus para poder o quê? Fazer com que a noiva do seu filho volte para casa. O filho sente falta dela. O filho dá a vida por ela. E o maior desejo de Deus é trazer essa noiva de volta para casa. Aproximá-la ao Filho do Eterno. É maravilhoso, pessoal. Apenas com algumas coisinhas de Gênesis você já vê como é que o seu entendimento bíblico vai abrindo. Você começa a entender as coisas de um outro ângulo. Por isso que os apóstolos falam que a Torá é a base de toda a Bíblia. Que um líder tem que saber o quê? Tem que saber conduzir, tem que saber manusear com destreza. Tem que entender dessas coisas. Para pregar Yeshua para as pessoas, tem que entender dessas coisas. Para saber o que vai acontecer, tem que entender, para saber o que é Israel, para saber por que o mundo hoje está contra Israel, tem que entender essas coisas. Porque Israel representa a porta que o Filho de Deus usa para que a noiva se reaproxime. Tem muito mais para a gente estudar. Tem muito mais. Vamos só terminar aqui. O Tselem, então, só pode ser do Messias, pois Deus é Espírito. E Deus ordena, tem ele domínio, domine, reine, seja soberano. Aqui vemos o homem com o demut, né? Copiando esses atributos de Deus. Verso 29 e 30. E até então, nem os homens, nem os animais se alimentavam de carne. Somente após o dilúvio, Deus permite que o homem e os animais se alimentem de carne. Até então, as ervas e as sementes e os frutos eram um alimento, tanto do homem quanto dos animais. Amém, pessoal? Então, até o nosso próximo estudo, Shabat que vem, e que o Eterno possa abençoar grandemente a sua vida. Amém. Amém.